Olá, sejam super bem-vindos a mais um episódio do Mind Asset, o podcast aqui da Itaú Asset. Eu sou a Marília, faço parte do time de comunicação e hoje eu tô aqui presencialmente com dois convidados super especiais. Hoje a gente decidiu fazer um episódio um pouquinho diferente, então a gente tá aqui ao vivo e em vídeo. Então, quem quiser assistir esse nosso bate-papo depois, é só conferir que a gente vai deixar o vídeo disponível lá no canal do YouTube. E hoje o intuito é falar sobre o nosso novo fundo indexado internacional, o Itaú Index REITs. E esse é um fundo que te dá acesso, né, ao mercado norte-americano, o mercado imobiliário, o mercado de REITs. A gente já vai explicar melhor o que é isso. E acho que é importante ressaltar, né, que aqui a gente não está falando do mercado de um modo geral de REITs, a gente está falando do mercado de REITs voltado para a nova economia, que a gente também já vai explicar melhor o que é isso. E, enfim, bom, para falar sobre esse assunto comigo, eu tenho aqui dois convidados, o Kaique Cardoso, vocês provavelmente já conhecem ele é Portfolio Specialist aqui na Itaú Asset. Kaique, é um prazer estar com você aqui, agora presencialmente. Pois é, acredita, depois de tanto tempo tendo aquelas reuniões e toda essa dinâmica virtual, agora a gente pode conversar em pessoa, né? Sim, e também contamos com a super presença do Leonardo Maranhão. O Léo é especialista de índices na FTSE Russell, a FTSE, que inclusive é a grande parceira da Itaú Asset nesse produto, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então a gente conta com essa presença incrível aqui, Léo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mind Asset. Seja super bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer sempre estar aí com vocês, né? Também já conhecia virtualmente, agora finalmente presencial. E sempre legal falar de um assunto que é ainda pouco falado no Brasil, que são os investimentos indexados, né? Sim. Então a gente gosta de sempre trazer nosso conhecimento e as novidades aí nessa área. Legal. Bom, Kaique, REITs. O que são REITs, né? REITs, Real Estate Investment Trust, essa sigla. Assim, fazendo só um paralelo em linhas gerais, REITs a gente pode dizer que é o primo norte-americano dos fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Mas assim, você consegue me explicar melhor o que são REITs e, enfim, quais são as principais diferenças, né, para os fundos imobiliários? Eu acho que, antes de falar das principais diferenças, a gente podia falar as semelhanças, né? Porque tanto o REITs quanto o fundo imobiliário, eles são uma forma de você acessar o mercado imobiliário. E imagina uma situação em que você quer investir no mercado imobiliário hoje, né? Se você vai fazer o modo tradicional, primeiro você vai precisar de bastante grana, porque são ativos são muito caros. E você, ou com capital próprio, ou com financiamento, vai lá, você compra determinados ou apartamentos, algum tipo de imóvel que você queira rentabilizar de alguma forma, seja revendendo, seja fazendo por aluguel, né? E isso, demanda um tempo, você demanda gerenciamento, demanda um dispêndio grande de capital. Então, tanto os REITs quanto os fundos imobiliários, eles vieram para resolver uma situação em que você quer investir no mercado imobiliário, mas você quer investir tanto com mais liquidez, porque vocês pode negociar na dinâmica de bolsa, quanto você pode investir com um ticket menor, a partir de um investimento um pouco menor, porque você negocia cotas de fundos. Sim. E aqui, no caso, você tem cota dos fundos imobiliários, e no caso dos REITs, são cotas como se fossem ações mesmo de empresas que são dedicadas para o mercado imobiliário. Então, essas empresas compram a série de imóveis e fazem todo esse gerenciamento para rentabilizar lá em cima. Então, acho que essas são as principais semelhanças. É uma forma de você acessar o mercado imobiliário com um pouco menos de dinheiro e com mais liquidez. Você pode comprar e vender, né, nessa dinâmica de bolsa. Em termos de diferença, eu acho que a primeira é a forma com que eles são constituídos, né? Porque do lado do FII, você tem cotas de fundos, né? São fundos constituídos aqui no Brasil. E nos REITs, eles são empresas. Então, eles têm algumas diferenças. A empresa, ela pode se alavancar, pode emitir dívida, fundo não consegue. Então, acho que a maioria das diferenças nascem dessa parte mais estrutural entre esses dois produtos. Mas, de uma forma geral, é um instrumento bastante popular que os investidores gostam de usar para acessar esse mercado imobiliário. É legal, é realmente um instrumento bastante líquido e de fácil acesso, né? Como Perfeito. Você mencionou. Mas, assim, a minha dúvida, até, Léo, aproveitando você aqui, por que um brasileiro teria interesse em investir nesse mercado, né? Quer dizer, por que pode ser legal para um investidor brasileiro olhar para o mercado de REITs? Não, é isso aí. Eu acho que são dois pontos principais que a gente podia falar, né? Primeiro, que é a importância da diversificação. E segundo, a importância de investimentos internacionais. Então, o que eu acho muito legal dos REITs, e eu sinto assim que é algo que
que os brasileiros vão começar a falar cada vez mais, porque ele agrega 2 tipos de investimentos que têm caído no gosto do brasileiro recentemente, que é o fundo imobiliário, né? Ou seja, o mercado imobiliário, como você já explicou, e também os investimentos internacionais. Perfeito. Então, ele está na interseção desses 2, né? Sim. Então, por que investir no mercado imobiliário? Então, a gente sempre bate muito na tecla da diversificação. Eu gosto muito de falar da importância de você, como investidor, criar uma carteira bem diversificada, em vez de ficar querendo adivinhar ou acertar qual que vai ser o ativo, qual que vai ser a classe de ativo, quando comprar, quando vender. O mais importante é você ter uma carteira equilibrada que faça sentido com os teus objetivos, com a quantidade de risco que você quer assumir, né? E nisso a gente pensa quanto de volatilidade você está disposto a assumir. Perfeito. E nisso entra você atingir diferentes classes de ativos. E o mercado imobiliário é um deles, né? E para que fazer isso no exterior? Bom, quando a gente pensa em investimentos internacionais, eu acho que é algo ainda também novo no Brasil, né? O Brasil tem um home bias, que a gente chama um viés doméstico gigantesco. Você coloca outros países, você começa a olhar tanto para países desenvolvidos quanto emergentes, já existe uma cultura de investir de forma global muito maior do que no Brasil. Mas, assim, os benefícios são inúmeros, né? Desde você diminuir o risco Brasil. A gente sabe das questões econômicas, políticas. A nossa moeda, apesar do resultado bom que está tendo esse ano, é uma moeda mais frágil. E não só isso, você ter acesso às melhores empresas do mundo, que, claro, tem empresas boas no Brasil, mas a grande maioria, assim, o Brasil, ele representa hoje 0,5%, mais ou menos, do valor de mercado de todas as empresas que são negociadas em bolsa no mundo. Então, para que se limitar só com 0,5%, né? Sim. Então, e o fato dos REITs também traz outra camada de diversificação, é que ele tem uma correlação um pouco mais baixa com outros ativos. Sim. Então, o que significa isso na prática, né? Você tem o benefício da diversificação. Você consegue ter uma diversificação ainda mais eficiente. Então, eu sou muito fã dos REITs, acho muito legal que cada vez mais os brasileiros tenham a oportunidade de investir de uma forma simples. Sim. Legal. Não, é legal isso, né? Os benefícios da diversificação com acesso ao mercado imobiliário, que é um mercado pelo qual os brasileiros se interessam muito, e ainda numa posição internacional, né? Que é o benefício de você estar com posições globais que, enfim, vem se mostrando cada vez mais importante. E agora, Kaique, eu queria falar, enfim, especificamente, né, do nosso fundo, que a gente lançou recentemente, né? O Itaú Index REITs. Consegue me falar um pouco mais sobre ele? Como que funciona a estratégia? Claro. Enfim... Claro, esse fundo ele nasceu, assim, ele foi um trabalho que a gente fez a várias mãos, tanto aqui dentro do banco, que a gente contou com várias áreas parceiras que estão ali no dia a dia com o cliente. Então, foi uma demanda que nasceu dos nossos clientes, da forma com que eles queriam investir. E também a gente trabalhou bastante ali com a turma da FTSE, que ajudou a gente a direcionar, né, dentro desse universo de índices, qual tema funcionaria bem, né, na nossa oferta aqui de produtos. Então, acho que ele teve uma história bacana aqui de crescimento e de um projeto. E hoje a gente constituiu um fundo local, né? Então, ele tem uma estrutura local para os investidores aqui. Eles vão estar investindo lá fora, mas vai ser de uma forma com que eles investem em qualquer outro fundo dentro do espaço logado, do Bankline, que eles podem acessar. Então, é um fundo que ele é constituído aqui e que ele investe diretamente nos REITs lá nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? A maioria dos fundos, outras estratégias que a gente vê aqui no Brasil sendo ofertadas para esse universo de REITs, elas são estratégias que acabam investindo em um outro ETF que investe nos REITs. Sim. Então, a gente simplificou um pouco essa estrutura, até para deixá-la um pouco mais barata. Você diminui o custo, porque você não tem o custo do intermediário do ETF lá de fora. Então, a gente montou esse esquema hoje junto com a FTSE em parceria para eles proverem o índice para a gente e a gente, com essa carteira do índice em mãos, conseguir fazer o investimento desses REITs lá fora. E, por natureza, todos esses REITs que estão hoje dentro da carteira são chamados de Equity REITs,
que são basicamente o formato que a gente conhece aqui de tijolo, né? Então, eles são de fato, eles investem de fato em imóveis, não em títulos de dívida de imóveis, hipotecas, essa dinâmica que também lá é conhecido como mortgage REITs. Sim. E lá, esses equity REITs, eles são obrigados a distribuir pelo menos 90% do seu lucro tributado. E isso faz com que a gente tenha sempre uma receita regular dentro do fundo. Só que o que acontece? A gente facilita a dinâmica já para o investidor, porque a gente tem esse fundo constituído, a gente recebe essa receita do REIT e a gente já reinveste proporcionalmente dentro da carteira. Então é uma forma assim, super bacana até de acumulação de capital e de utilizar essa renda para você fazer o famoso efeito dos juros compostos, né? De você ir crescendo aquele patrimônio ao longo do tempo. Tem vários estudos que mostram o quão poderoso é você fazer essa dinâmica de reinvestimento de dividendos. Se a gente usa até o S&P 500 como anedótico, a gente vê que desde o início do S&P 500 até agora, mais ou menos, 85% do retorno veio em função do reinvestimento dos dividendos das empresas que constavam no S&P 500. Legal. Então, a gente já absorve esse trabalho aqui para os investidores e a gente já faz isso dentro da dinâmica do próprio fundo. Que legal. E assim, o índice, né, de referência aqui para o fundo, né, o provido aqui pela FTSE, é o FTSE Nareit New Economy, né? E como eu mencionei no início, esse é um fundo que busca, né, ali investir em REITs, mas mais especificamente os REITs da nova economia. Isso. Mas vamos lá, Léo, o que é essa nova economia e de que tipo de REITs a gente está falando aqui, que está englobado, né, nessa nova economia? Bom, a nova economia que, né, representada aí por esse índice, ele basicamente reflete todos esses avanços que a gente teve, principalmente com a internet, com a tecnologia, que mudou aí o mercado. Né? Hoje, o mercado de ações dos Estados Unidos, ele é o setor de tecnologia é o mais representativo dentro dele. Então, ele acabou alterando a forma que a gente vive, trabalha, enfim. Então, basicamente, os REITs, eles têm os setores tradicionais, que até o ano 2000, representava 75% mais ou menos do valor de mercado de todos os REITs, que é varejo, escritórios, residências e indústrias. Né? Então, imóveis que atuam dentro desses setores. Quais são os REITs, então, da nova economia? Né? Então, basicamente, dentro de infraestrutura, a gente tem as torres de celular, que hoje são cada vez mais necessárias para todo esse fluxo de dados, de voz que a gente tem na economia atual. Os data centers, que são basicamente os locais onde ficam os servidores. Então, hoje, tudo que a gente consegue fazer hoje, basicamente, a gente consegue salvar na nuvem, né? Sim. Onde é que é essa nuvem? São, em grande parte, os data centers. A gente esquece que tem um lugar físico para isso, né? Exatamente. Então, tem um lugar fixo para isso e que justamente são cada vez mais demandados. Então, esses locais e que precisam ter todo um aspecto muito, muito forte de segurança, um lugar muito seguro. Tem que ser refrigerado. Eu até costumo falar que são aqueles espaços que a gente vê em filme, sabe? Aqueles montes de servidor um atrás do outro. É que você acha que não existe na vida real, mas existe, tá lá. Exatamente. E que hoje eles são locais dedicados só para isso. Então, uma empresa pode ir lá e alugar uma parte daquela estrutura só para ela, né? Sim. E a gente tem a parte mais industrial, que seriam hoje os galpões de logística. Então, principalmente com o crescimento do comércio eletrônico, muitos galpões que eram para estoque, alguma coisa mais do setor tradicional, eles foram transformados em setor de logística para conseguir distribuir. Hoje a Amazon, em alguns países, consegue distribuir no mesmo dia, né? Então, eles precisam ter cada vez mais, e já está começando isso no Brasil, né? Você ter centros regionais de distribuição para conseguir entregar no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Então, basicamente, são esses três os principais setores da nova economia, vamos dizer assim, e que hoje elas ocupam uma fatia muito maior. E voltando a falar da diversificação, o que é mais interessante sobre isso é que os REITs, eles já têm os setores tradicionais de REITs, entre eles têm uma diversificação, uma correlação aí de aproximadamente 76%, o que não oferece um benefício tão grande assim de diversificação. Já os REITs,
considerado dessa nova economia, a correlação é de 44%. Então, quando a gente está falando de diversificação, de correlação, né? Você adicionar esses novos setores, essa nova economia dos REITs, você cria ainda mais uma nova camada ali de diversificação para a carteira. Perfeito. Né? E porque ele tem por exemplo, nos últimos anos teve um retorno muito mais elevado do que os setores tradicionais. Enfim, eles se movimentam de uma forma diferente, contribuindo para essa diversificação. Perfeito. Sim, não, excelente. E até você falando, né, de data centers, galpões logísticos, acho que dá muito para a gente entender que tem tudo a ver com o momento pelo qual a gente está passando, né? São, enfim, empreendimentos que estão ligados com o nosso presente. E até puxando esse gancho de timing, assim, Kaique, você diria que esse é um bom momento para investir nesse setor? E, assim, de um modo geral, por que é um bom momento, né, para investir no setor norte-americano imobiliário, e especialmente nesse setor de nova economia, né? Legal. Eu gosto, assim, toda vez que eu começo essas dinâmicas, né, de conversar com o cliente, trazer esses produtos, esse fundo especificamente, ele é um fundo que a gente gosta de olhar para aquela parcela da carteira que é de longo prazo, né? Essa questão de você ficar tentando fazer market timing com esse tipo de mercado, sim, tem gente que faz, mas não acho que é o mais recomendado, não. Sim. Então, assim, para uma visão de longo prazo, para você compor carteira, para conseguir você pensar em termos de diversificação, como que ele vai ajustar o seu risco da carteira, acho que é super bacana. Mas eu acho que a gente não podia também ignorar como que está o cenário macro hoje, como que isso se relaciona com o mundo de REITs, né? Então, se a gente olha Estados Unidos, a gente percebe que Estados Unidos hoje está num momento de muita pressão inflacionária, né? Então, os preços eles estão evoluindo de uma forma bastante rápida. Ele é uma economia que, muito embora, né, esteja com esse movimento, é uma economia que tem conseguido trazer um nível de crescimento bacana. Se a gente olha o mercado de emprego nos Estados Unidos, tem gerado ali cerca de uns 500 mil empregos por mês. Então, está um mercado assim relativamente aquecido. E por isso, você vê o Fed também retirando estímulo e isso faz os juros subir, né? Sim. Como que esses três componentes se conversam com o mercado de REITs de uma forma geral? Se a gente olha REIT em termos de portfólio, ele costuma ser um hedge inflacionário, né? Então, ele costuma proteger da inflação. Então, se a gente tem inflação para cima, em geral, os REITs eles conseguem reajustar o valor do aluguel deles. Isso vai depender de mercado para mercado, mas é uma forma de você conseguir proteger seu portfólio para esses movimentos de inflação mais pressionada. Então, nesse sentido, acho que é um momento que faz sentido, ou é um investimento que faz sentido dentro desse contexto. Se a gente olha a atividade também, costuma se relacionar positivamente com REITs, né? Você vê ali a atividade aquecida, você vai precisar de mais galpões, você vai precisar de mais... dessa infraestrutura de uma forma geral, então isso também funciona de uma forma bacana. O que muita gente acha, e que existem estudos que já dizem o contrário, é que quando você vê a taxa de juros subindo, você vai prejudicar esse mercado de REITs. Por dois motivos. Porque lá, como são empresas, você tem empresas que têm sua dívida, né? Sim. E juros subindo, você encarece o custo dessa dívida. E também pelo fato de que esse tipo de investimento que paga bastante rendimento, eles costumam relacionar a essas estratégias também de pós-fixado. Então, assim, conforme aumenta o custo de oportunidade, você vai tendo um pouco de cautela com esses investimentos que pagam renda. Mas vários estudos indicam que em momentos que a gente viu a taxa de juros subir, você viu ao mesmo tempo a rentabilidade dos REITs, de uma forma geral, subir também. Olha só, que interessante. Pois é. Então, você parte de um senso comum e você já fica assustado. Nossa, tá a taxa de juros subindo, não quero ouvir de REITs. Não é bem assim. Existem diversos estudos que mostram que em meses que a gente viu taxa de juros subindo, o mês subsequente teve... 86% dos meses subsequentes tiveram um retorno positivo. E mostra também... Tem um outro estudo que mostra duas janelas, né? Antes de subir juros e depois de subir juros. E você vê que na diferença de um para o outro, você sempre via o retorno relativo entre os dois aumentarem depois que você sobe juros. Então, existem uma série de estudos que mostram que esse momento de crescimento de taxa de juros, por muitas vezes, costuma beneficiar também. Acho que isso acontece por alguns motivos, mas o principal deles é que
da mesma forma que elas são empresas e que elas emitem dívida e elas fazem esses financiamentos, essa dívida, eles conseguem gerenciar o tamanho do balanço. E é claro, assim, tem uns gráficos muito bacanas que mostram a proporção de dívida por capital dos REITs e eles abaixaram muito essa proporção. Então, você vê os próprios gestores dos REITs fazendo um ajuste do tamanho da sua dívida quando eles veem um momento de alta de juros mais para frente. Então, eles já se protegem, eles têm esse mecanismo, né? De conseguir se proteger ou de se alavancar. Imagina que a taxa de juros cai e ele fala, vou subir aqui meu tamanho da dívida para conseguir me alavancar mais, aproveitar que o custo diminuiu. Sim. Então, essa flexibilidade ela é super interessante e eu acho que ela é pouco vista pelo investidor em geral na hora de tomar esse tipo de decisão. Não, excelente, assim, acho que deu para ter um overview super bom, assim, de por que esse é um bom momento para a gente olhar para REITs. Acho que já deu para entender também o que são REITs, o que é a nova economia. Mas, assim, Léo, para ajudar a tangibilizar aqui um pouco, né, quer dizer, trazendo um pouco para a prática, consegue dar alguns exemplos de que tipo de REIT legal. tem dentro da carteira, né? Porque acho que isso ajuda o ouvinte, o investidor a materializar um pouco o que a gente está falando aqui. Legal, eu vou dar, inclusive, um exemplo de cada um desses setores que a gente mencionou da nova economia. E eu trouxe uns dados interessantes aqui para vocês. Então, acho que uma das principais empresas de REITs dos Estados Unidos como um todo, né, é a Equinix, de data centers. Então, e só para você ter uma ideia que, apesar de ser uma empresa americana, essa empresa ela está distribuída, vamos dizer assim, exposta em 37 países. Então, é aquela história, né? Quando você investe em empresas americanas, você não está se diversificando apenas no mercado dos Estados Unidos, mas você está também se diversificando de uma forma global. Então, a Equinix ela tem 229 data centers em 37 países. Então, assim, é bem interessante essa questão também. Outra que eu vou trazer daí é sobre infraestrutura de infraestrutura wireless, né? Que eles chamam de comunicações de torres, que é a American Tower Corp. Então, ela também está bem distribuída globalmente. São mais de 170 mil áreas que eles têm pelo mundo. Então, olha só que interessante. 40 mil delas nos Estados Unidos, 75 mil na Ásia. Caraca! A Ásia é um mercado giga. 16 mil no EMEA, né, que é Europa, Oriente Médio e África, e 27 mil aqui na América Latina. Caramba! Então, também é uma distribuição geográfica bem interessante. E outra, que daí essa é de galpões para e-commerce, né, de distribuição, de logística, que é a Duke Realty. Então, e uma das principais clientes dela é a própria Amazon. Olha então, só. acho que aí já dá um certo selo, né? Então, é bem interessante, não é um fundo que tem uma quantidade gigantesca de um índice, né? Que tem uma quantidade gigantesca de ativos, o que também é bom, porque você não precisa ter um número muito, muito grande, mas você tem distribuído nessas 3 áreas, né? Como a gente já mencionou. Então, várias empresas aí bem inovadoras desse mercado de REITs. Boa, bacana. Não, bem legal. Acho que ajuda a gente a materializar um pouco, né, que tipo de ativo o investidor vai estar exposto, né, quando ele investir nesse fundo. E até, Kaique, você mencionou, né, que talvez esse seja um fundo para aquele investidor mais de longo prazo. Mas, assim, você consegue explorar isso um pouquinho mais? Quer dizer, para que tipo de investidor é recomendado? E, assim, como que o fundo se encaixa, né, numa composição de carteira? Boa, bacana. Boa pergunta. Eu acho que, assim, esse fundo, ele é um fundo que tem 100% dos seus ativos lá fora, né? Então, ele, por regulamentação, ele tem que ser um fundo para investidor qualificado. Hoje existem outras formas de acessar até o mercado internacional para investidor em geral, mas nesse tipo de estrutura de fundo, a gente não tem muito como fugir. Então, acho que um primeiro filtro seria para esses investidores qualificados que já assinaram o termo, né? Mas pensando em termos de carteira, eu acho que é importante a gente pensar numa internacionalização da carteira, né? Você ter ativos internacionais dentro da sua carteira e ativos que hoje têm exposição ao dólar, né? Porque o que acontece? Muita gente acaba focando ter a sua carteira toda em risco Brasil ou boa parte em risco Brasil
e aí fica com medo do dólar, porque não sabe se o dólar vai subir, se vai cair, qual que é essa dinâmica. E acaba se afastando desses investimentos que trazem essa exposição cambial. Só que o dólar, assim, ele é super poderoso, ele é uma moeda muito forte. Então, independente se a gente tem um tempo ou um momento que pode ser mais ou menos favorável, é interessante você ter dólar na sua carteira, justamente porque ele equilibra com outros fatores de risco aqui e te protege em determinados momentos. Então, acho que para aqueles investidores que buscam, né, acesso ao dólar, eu acho que também outro check. E pensando em termos de composição de carteira com outras classes de ativo, o próprio Léo já trouxe que REITs se comporta super bem, assim, de uma maneira pouco correlacionada com outras classes de ativo. Isso é verdade, inclusive, para ações. Então, muita gente acaba mantendo parte dos seus investimentos lá fora em S&P 500, por exemplo. E se a gente olha a correlação, é uma correlação que ela é mais baixa do que outros tipos de ativos de risco, como ações, sejam ações globais ou sejam outros nichos de ações dentro do próprio mercado americano. Então, ele ajuda você a compor sua parcela de investimento internacional, ajuda você a proteger parte da sua carteira com a sua exposição ao dólar e ajuda a ter acesso a esse tipo de investimento que paga um rendimento. Porque qual que é a grande diferença? Se eu tenho 90% dos lucros sendo distribuídos ali, você tem uma recorrência muito forte de recebimento de fluxo de caixa. Essa antecipação faz com que você tenha investimentos de menor duration, ou seja, investimentos de menor risco. E os REITs, eles são muito utilizados para você ter acesso à exposição de uma classe de ativo bacana, só que em um momento que ele vai te dar uma volatilidade menor do que esses outros mercados. Então, hoje que a gente vê Fed subindo taxa de juros, muita gente, não quero investir nos Estados Unidos, não sei o quê, mas quer internacionalizar parte da sua carteira, talvez faça sentido ir para REITs, porque você vai estar balanceando com classes de ativo que oferecem menos volatilidade e, ao mesmo tempo, descorrelação com o que você provavelmente já vê na carteira de investimento da maioria dos clientes. Então, eu acho que eu resumiria assim. Não sei o que você acha. Não tem como ser mais didático do que isso, né? Acho que você amarrou todos os pontos perfeitamente. E assim, gostaria de conversar mais com vocês, mas chegando aqui já no final do nosso papo, o Kaique, enfim, e o Léo explicaram perfeitamente um pouco sobre o fundo, um pouco sobre o índice, um pouco sobre que tipo de ativo, né, tá dentro desses REITs de nova economia. Mas queria aproveitar a presença aqui do Léo para fazer uma última pergunta para você. Queria explorar um pouco mais, né, para os nossos ouvintes entenderem como funciona nessa nossa parceria da Itaú Asset com a FTSE. Legal. E além disso, eu também, né, como vocês repararam, o nome do índice, né, que a gente tem de referência aqui é FTSE Nareit New Economy. O Nareit é uma associação norte-americana. Eu também queria que você me falasse um pouquinho mais sobre ela e também, enfim, qual que é o poder dela, né, enfim, na construção de índices. Legal. Então, na verdade, aqui a gente está se tratando de gestão passiva, gestão indexada, que é um pouquinho diferente do tradicional, onde a gestora tem toda a equipe, faz a pesquisa e seleciona ela própria os ativos que vão compor o fundo, né? Aqui a gente está falando de um fundo indexado, né? O ETF, que ficou famoso recentemente, também é um fundo indexado, só que negociado em bolsa. Esse fundo, ele não é negociado em bolsa, então a gente chama ele de fundo de índice. E nesse mercado, você tem basicamente a parceria entre dois tipos de empresas. A provedora do índice e a gestora, né? Então, aqui no caso, a Itaú Asset é a gestora desse fundo e a FTSE Russell é a provedora do índice. Então, esse é um mercado gigantesco lá no exterior, né? A própria FTSE Russell ainda ela é pouco conhecida, tem uma presença mais tímida, até o nome, né? Difícil de falar em português. Sim, tem gente que não sabe como que fala. FTSE, como é que é? Como é que é, né? Na verdade, FTSE foi um apelido, assim, que deram lá na... FTSE, na verdade, é a empresa que criou o principal benchmark lá do Reino Unido. Então, o Ibovespa lá do Reino Unido é o FTSE 100, né? Então, eles chamaram de FTSE, assim, até para deixar um pouquinho mais leve, mais fácil mais de falar. E a Russell, daí foi uma junção, né? A Russell muito famosa nos Estados Unidos, com os índices que pegam todo o mercado dos Estados Unidos, então dá para fatiar entre small caps, large caps, mid caps ali. Então a Russell ela consegue fazer tudo isso.
E, na verdade, a FTSE Russell é uma empresa do grupo Bolsa de Valores de Londres, né? Então, também pouca gente sabe desse fato. Então, não é pouca coisa, né? Então, é muito legal e poder fazer essa parceria com o Itaú. Então, na verdade, é assim que funciona nessa indústria de indexados. Você precisa ter uma empresa que faça o cálculo do índice, faça toda essa gestão do índice. A metodologia. Né? Tudo de uma forma independente da gestora, porque a gestora ela vai receber essa composição diária e vai replicar, executar, né? Então, isso facilita, por exemplo, com que os custos de fundos de índice sejam muito mais baixos do que fundos tradicionais. Além disso, você mencionou a NAREIT, né? Então, na verdade, é uma National Association of Real Estate Investment Trust, né? NAREIT. Então, ela é basicamente a associação principal dos REITs nos Estados Unidos. Então, ali eles até são não só associação, mas é fonte de informação, de pesquisa. Esse, na verdade, foi um sistema de REITs, foi criado nos Estados Unidos, tem se expandido para outros mercados, Europa, Ásia, porque é um formato muito bem sucedido. E a própria NAREIT, ela fornece esse tipo de uma espécie de consultoria de inteligência, inteligência, se outros países querem adotar esse tipo de estrutura. Então, e a NAREIT, ela é parceira da FTSE, nesse caso, para criar os índices de REITs, né? Então, a gente tem os índices de REITs dos Estados Unidos e tem os índices globais também, que daí entra mais uma parceira que é a EPRA, né? EPRA, legal. Que tem os fundos daí globais também. Sim. Mas então aí é uma parceria aí de vários grupos juntos para... Cada um contribuindo com o seu tipo específico de conhecimento, né? Eu aqui, a gente tem bastante contato, né, com a turma ali da FTSE, com o Léo. Então, a gente acaba aproveitando dessa inteligência que eles desenvolvem, dessas parcerias que eles desenvolvem, como o próprio caso da NAREIT, para escolher índices que façam sentido e daí nasce um fundo, né? Porque a gente tem a estrutura do fundo, mais uma parceria para prover esses índices. Então, é super bacana. É uma parceria já de longa data. A gente tem outras estratégias aqui com a turma da FTSE também. Legal. E sucesso absoluto. Sim. Não, excelente, pessoal. Acho que, a gente conseguiu abordar aqui todos os pontos. Queria agradecer mais uma vez a presença aqui de vocês, especialmente nesse momento presencial, que acho que dá um outro calor, né, pro momento. Adorei. É muito diferente, né? Mas eu adorei ter vocês aqui. Espero que os nossos ouvintes agora estejam com, enfim, o ar um pouco mais clarificado, né, quando ouvir a palavra REITs. E agora já sabe que a Itaú Asset tem o nosso fundo dedicado para isso, o Itaú Index REITs. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e quem sabe a gente se veja aqui numa próxima. Pois conta comigo, se precisar, só me chamar, já sabe, né? Mas muito obrigado. Aqui também, só convidar, a gente sempre gosta aí de contribuir com essas informações e bater um papo descontraído também com vocês. Boa. A gente adora. Bom, e para os nossos ouvintes, se você quiser mais informações sobre o Itaú Index REITs, é só acessar a página do fundo em nosso site. A gente tem uma página dedicada para ele. É só entrar lá na seção de indexados. Dentro de indexados, você entra na página de fundos internacionais e o Itaú Index REITs vai estar lá dentro. De qualquer forma, a gente vai deixar o link na descrição para facilitar. E sempre bom lembrar, né, se você ainda não segue Itaú Asset nas nossas redes sociais, nos sigam para conteúdos diários. E se você ainda não se inscreveu aqui no Mind Asset, corre se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Uma última coisinha, eu queria aproveitar e começar a dar algumas dicas para vocês. Semanalmente, eu acho que eu vou trazer uma dica para os nossos ouvintes. E a dica dessa semana vai ser o novo escritório, o Investment Center, aqui na Faria Lima, do Personalité. Seja você cliente Itaú Personalité ou não, eu super recomendo vocês virem conhecer. É um escritório super legal. Eles têm ali, enfim, toda uma estrutura para atender vocês. Tem cafezinho, tem estúdio de gravação. Se você estiver andando pela Faria Lima, se fosse você, ia lá dar uma olhadinha. Então, essa vai ser minha dica da semana. E é isso. A gente se vê na próxima. Muito obrigada e até lá.